ele tem também 4 ângulos internos, são esses aqui, ó, os ângulos internos, ok? E ele possui também 4 ângulos externos, são esses ângulos aqui fora da região interna, certo? Outra coisa, os quadriláteros possuem 2 diagonais, tudo bem? E vamos ver aqui uma propriedade sobre os ângulos internos de qualquer quadrilátero, tudo bem? Se você recortar esses 4 ângulos internos de um quadrilátero e você montar esse quebra-cabeça, certo? Você recortou, né, dali, ó, e você agora vai juntar esses 4 ângulos internos. E você observa que ao unir as 4 peças, você terá um ângulo de 360 graus. Então, nós podemos concluir que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D, a soma deles é igual a 360 graus. Ok, gente? Vamos lá, então. Nós já estudamos no início que nós podemos classificar os quadriláteros em paralelogramos, trapézio e quadriláteros que não são paralelogramos e nem trapézios, ok? Em especial, nós vamos falar agora sobre os paralelogramos. O que é ser um paralelogramo? Para ser classificado como paralelogramo, a figura, né, o quadrilátero, ele tem que possuir 2 pares de lados paralelos. Um exemplo aqui, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse, é o primeiro par, e esse lado aqui é paralelo a esse, o segundo par. Então, toda figura que tem 2 lados opostos paralelos é um paralelogramo. Quem nós poderíamos chamar para essa família de paralelogramo? Nós podemos chamar o quadrado, esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Nós podemos chamar aqui também o retângulo, né? Esse lado aqui, ó, é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Nós podemos chamar quem mais? O losango também, né? Ó, 2 pares de lados paralelos. Tudo bem? Agora vamos falar algumas propriedades que esses paralelogramos possuem. A primeira propriedade é com relação aos ângulos opostos. Em todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Se aqui mede 110 graus, aqui também vai medir 110. Se aqui mede 70 graus, o oposto a ele vai medir 70 graus. E esses ângulos aqui que estão no mesmo lado, qual seria uma propriedadezinha para eles? Eles são suplementares, ok? Se aqui mede 110, aqui vai medir 70, porque a soma dos dois aqui, ó, tem que dar 180 graus. E os opostos são congruentes. Os opostos são congruentes. A segunda propriedade, ela se refere aos lados paralelos. Os lados paralelos, eles são congruentes. Se aqui mede 10 centímetros, aqui mede 10 centímetros. Se aqui mede 5 centímetros, aqui mede 5 centímetros. E a terceira propriedade fala sobre as diagonais de um paralelogramo que se cruzam no ponto médio. Você tem essa diagonal e essa diagonal. Elas se cruzam num ponto e esse ponto é chamado de ponto médio. Esse pedaço vai ter a mesma medida que esse.
e esse pedaço vai ter a mesma medida que esse, ou seja, as diagonais se cruzam no ponto médio, ok? Vamos lá? Agora estudaremos com mais detalhes os paralelogramos com características especiais. São eles: retângulo, o losango e o quadrado, ok? Vamos ver alguns detalhes específicos desses três paralelogramos aqui. Iniciaremos pelo retângulo. Vamos falar um pouquinho sobre o retângulo, tudo bem? Uma característica marcante do retângulo é que suas diagonais, aqui ó, essa diagonal, ela tem a mesma medida que essa diagonal. Tudo bem? As diagonais de um retângulo, elas possuem a mesma medida. Olha só, vamos medir aqui, tudo bem? Isso é uma característica marcante dos retângulos. Agora chegou a vez do quadrado. Quadrado, ele é considerado um retângulo, sim. Por quê? Porque todos os seus ângulos internos, eles medem 90 graus. Ele possui, ó, ângulos internos de 90 graus. Então, você pode chamar quadrado de retângulo, pois os ângulos internos medem 90 graus. Outra característica dos quadrados é que as suas diagonais, elas têm a mesma medida. Essa diagonal aqui, ó, e essa diagonal aqui, elas são congruentes. Se você for medir aqui, você vai ver que elas têm a mesma medida, as diagonais do quadrado. E elas também são perpendiculares entre si. Aqui, ó, elas se cruzam formando ângulos de 90 graus, ok? Agora vamos falar do losango. O losango, qual seria a semelhança entre um losango e um quadrado? Uma semelhança é que os dois possuem 4 lados congruentes. Os 4 lados aqui são congruentes e os 4 lados aqui são congruentes. Seria uma semelhança. E uma diferença? Uma diferença é que o quadrado possui 4 ângulos congruentes de 90 graus. E o losango, ele possui somente os ângulos opostos congruentes, ok? Esse ângulo aqui, ele não é congruente a esse, e sim os opostos que são congruentes, ok? Mas vamos continuar falando aqui do losango. As diagonais de um losango, observe aqui que elas não são congruentes. Então, em um losango, as diagonais, olha, elas não são congruentes. Se você for medir as diagonais, você vai ver uma grande diferença entre elas. Olha só. Outra característica é que as diagonais, elas se cruzam no ponto médio, ok? Essa medida é igual a essa e essa medida é igual a essa. E as diagonais do losango também, elas são perpendiculares, elas se cruzam formando ângulos de 90 graus. Tudo bem, gente?